Graça, paz, misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus. Bom dia, irmãos e irmãs. Impressiona muito como nosso Deus é real e como Ele trabalha de maneira real, verdadeira. Eu creio que, começando ali pelo que o Gerson trouxe, né, e depois os versículos foram lidos, as orações, creio que o Espírito Santo ele já colocou um trilho, né, pelo menos pensando naquilo que ele tem colocado no meu coração para essa meditação que nós iniciaremos hoje, se o Senhor permitir. Bem, vamos ver se conseguimos terminar hoje. Eu acho que não. Mas de qualquer maneira, eu creio que para hoje, para a meditação de hoje, o Espírito Santo ele já trouxe uma direção, ele já colocou um trilho, ele já começou a falar aos nossos corações, né, de uma maneira que eu acho que pode mudar a nossa perspectiva, né? Pode mudar a maneira como nós pensamos ou pode fortalecer aquilo que nós pensamos, aquilo que nós já temos entendido, né? Vamos ler primeiro os versículos, né, dessa manhã. Romanos, né, o objeto do nosso estudo, né? É o Evangelho. É a carta de Paulo aos Romanos, que é uma descrição, né, muito clara do Paulo, que ele vai mostrar para nós o que é o Evangelho, né? Mas vamos ler primeiro e depois eu faço algumas considerações. Vamos ler o capítulo 16, a partir do versículo 25 até o final. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Vamos reler o versículo 25, que é o primeiro versículo dessa sequência que nós vamos tratar hoje. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. E tem a continuação, depois nós vamos continuar a leitura. Eu gostaria, antes de entrar no assunto propriamente dito, algo que está no meu coração, se os irmãos pegarem as últimas vezes que eu compartilhei para os irmãos, já do ano passado, né? Eu não sei precisar exatamente, mas os irmãos vão me suportar porque eu tenho falado as mesmas coisas. Eu tenho falado muito as mesmas coisas. É porque eu tenho convicção, irmãos, que o Espírito Santo de Deus tem falado comigo as mesmas coisas. Porque quando eu olho ao meu redor, né, quando eu vejo a experiência da cristandade ao meu redor, e o que pode estar dentro de mim, que tem um potencial muito grande de ser conquistado por essas coisas, eu vejo, né, e não é novidade para ninguém, eu vejo tempos de densas trevas. Eu vejo tempos em que as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem sido distorcido e já não é novidade, Paulo já falava sobre isso, né? Os irmãos, né, todos, se você pegar praticamente todos eles, João, né, Pedro, Tiago, Judas, né, se você pegar as cartas, né, pegar esses irmãos, eles vão falar, olha, haverá distorção do Evangelho. As pessoas vão mudar as palavras do nosso Senhor e, inclusive, elas começarão a negar o Senhor que os salvou. Olha que coisa séria. E nesses dias da minha vida, né,
eu tenho, de alguma maneira, eu tenho percebido, e eu creio que é uma obra de Deus, né? E que o Senhor me livre se não for, mas eu tenho percebido que o Espírito Santo tem tentado falar para mim as mesmas coisas. Ele tem tentado me levar de volta para Jesus Cristo, ou me manter em Jesus Cristo. Porque, irmãos e irmãs, a coisa mais fácil do mundo, para nós, é nós sermos distraídos. É que situações nos distraiam. Porque nós temos necessidades. Porque nós temos problemas. Porque nós somos frágeis. Porque nós precisamos de alguma coisa. O tempo todo nós necessitamos. Nós necessitamos de dinheiro. Nós necessitamos de saúde. Nós necessitamos de amizades. Nós necessitamos de sermos bem tratados, de sermos acolhidos. Nós necessitamos de ser felizes. Nós necessitamos. Precisamos. Mas, na verdade, o que nós realmente precisamos é Deus quem sabe. É o Senhor quem sabe. E Ele tanto sabe que Ele nos deu o que nós precisávamos. A pessoa bendita do nosso Redentor, o nosso Salvador Jesus Cristo. É tudo o que nós precisamos. Tudo. Se você não tem saúde, mas você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem dinheiro, mas você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem amigos, mas você tem Cristo, você tem tudo. Se as pessoas não gostam de você, se as pessoas não se aproximam de você, mas você tem a Cristo, você tem tudo. Não vou entrar no mérito dessas coisas, porque nós precisamos realmente. Né? Como seres humanos, sociáveis, pessoas que Deus criou para vivermos em comunidade. Né? Tanto é que Ele nos colocou num corpo. Nós necessitamos dessas coisas. Mas essas coisas em Cristo e com Cristo. E é muito fácil, irmãos. Muito fácil, irmãos e irmãs, que aquela necessidade maior que eu tenho, aquela dificuldade maior que eu tenho, aquele problema que precisa ser resolvido, aquela alegria maior que eu recebi, aquele aumento de salário, aquela situação maravilhosa que me aconteceu, é muito fácil que essa situação me distraia e se torne Deus na minha vida. Muito fácil. Se nós pegarmos a história da igreja e se nós formos fazer de maneira criteriosa um estudo sobre a história da igreja, a gente começa a ver os períodos e as situações que começaram a se levantar para fazer com que a igreja ela se desviasse. E são coisas sutis. Coisas muito sutis. De repente, nós começamos a entender que nós não estamos satisfeitos apenas com Cristo. Nós precisamos de uma coisinha a mais. Nós não estamos satisfeitos em sentar e abrir a palavra de Deus e tentar entender o coração de Deus. Nós precisamos disso, mas nós precisamos de mais alguma coisinha. Tem que ter uma coisinha a mais. E essa coisinha a mais nos trouxe à posição que nós vivemos hoje, que é exatamente, na minha opinião, e eu posso estar errado, na minha opinião, nós já vivemos a época profética de Laodiceia. Está vendo como é que eu falo sempre as mesmas coisas? Porque, irmãos, eu tenho percebido no meu espírito, e é uma percepção minha. Aí os irmãos, por favor, me ajudem. Os irmãos e as irmãs me ajudem. Porque se existe alguma coisa diferente, eu creio que vai até piorar, mas se existe alguma coisa diferente na nossa época, desse espírito profetizado lá em Apocalipse, de Laodiceia, os irmãos me avisem, me digam onde, quando e como. Porque é para onde estamos indo e onde nós já estamos. Então, quando nós abraçamos qualquer tipo de situação, quando nós nos envolvemos com qualquer tipo de situação, que de alguma maneira seja alguma coisa que nós acoplamos, nós colocamos junto com Cristo para nos satisfazer, já houve um desvio. Eu não estou falando, vou repetir isso, não estou falando que nós
não temos satisfações na vida, alegrias. Deus nos abençoa e já nos abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Há muitas alegrias. Há muitas coisas pelas quais nós devemos agradecer ao Senhor, e como cantamos no final, né? Quase no final aqui agora, como lemos, né? Senhor, tudo isso é teu. Não tem nada que eu possa fazer. Quem sou eu, Senhor? Eu poderia dar isso para o Senhor? Não poderia jamais, Senhor. O próprio Davi que diz isso, né? Se alegrando ali com a disposição do coração do povo, é o mesmo Davi que fala: quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu sou igual um cachorro morto. O que vale um cachorro morto? Não tem valia nenhuma. É assim que eu sou. Mas, Senhor, eu te dou graças, porque tudo que eu posso abrir a minha mão e dar para o Senhor veio de ti. Esse é o espírito correto. Porque quando eu falo assim: Senhor, eu estou muito feliz por causa disso, disso, disso e disso. E eu reconheço, Senhor, que se não fosse por Jesus Cristo, essas coisas não estariam nas minhas mãos. Ou o contrário, Senhor, eu estou muito abatido. E podemos e devemos, né? Porque somos seres humanos. Nós ficamos abatidos às vezes, falando: Senhor, eu não consigo entender como é que aquela situação, de uma maneira tão abrupta, ela aconteceu na minha vida. Mas, Senhor, eu estou plenamente satisfeito em ti. Porque o Senhor é tudo que eu preciso, Senhor. Agora, irmãos, não é produção humana, também não é produção humana. Não é você que vai produzir isso, mas é um coração que, de maneira voluntária, por causa de Cristo também, ele se deu para Deus. Ele se entregou ao Senhor e disse: Senhor, aconteça o que acontecer, eu estou plenamente feliz e satisfeito contigo. Porque o Senhor é tudo que eu preciso, Senhor. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, quem eu desejo mais, senão o Senhor? Quem? Esse deve ser o nosso coração. E eu estou falando tudo isso, irmãos, antes de entrar aqui na nossa meditação, para dizer para os irmãos e para as irmãs que há mais de 10 anos temos estudado Romanos e vamos nos aproximando para o final do estudo de Romanos, né? Eu acho que ainda vamos aí levar uns meses ainda, talvez 2 ou 3 meses, não sei, né? O Senhor sabe. Mas de qualquer maneira, estamos aí nos versículos finais de Romanos. E depois de 10, 11 anos de estudos dessa carta, né? O que os irmãos e as irmãs podem dizer com respeito a quanto da vida de Cristo e da operação do Espírito Santo, essa carta bendita, abençoada, poderosa, por causa do Espírito Santo, mudou a nossa concepção? Quanto nós recebemos de Cristo, quanto nós somos diferentes hoje do que nós éramos há 10 anos atrás, antes de começarmos a estudar Romanos. Porque, e aí, vamos fazer as ligações. Fica muito claro para nós, irmãos, que o Evangelho, ele está de uma maneira muito clara, sendo ensinado, sendo trazido para nós essas letras. Olha a quantidade de coisas que nós falamos e a quantidade de coisas que nós poderíamos ter falado a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, na carta de Romanos, aos Romanos. Nós tomamos conhecimento de que somos pessoas terrivelmente opostas ao que Deus planeja para nós. Então, os primeiros capítulos vêm falando isso de maneira clara. Depois nós tomamos conhecimento, nós entendemos que o problema nosso não são os nossos pecados, mas é o pecado que entrou no mundo e nos tornou o que nós somos. Depois nós entendemos que os nossos pecados, por causa do grande pecado, né, por causa do pecado que entrou no mundo e que nós nos tornamos, ele se torna um problema para nós. Mas aí nós damos um brado, graças a Deus por Jesus Cristo. E nós entendemos também que o Evangelho de Deus
Ele é o poder de Deus para nos salvar. E é interessante, irmãos, porque a carta aos Romanos, então vamos dar uma marcha ré e vamos lá para o capítulo 1. O Evangelho de Romanos, no capítulo 1, ele começa falando de poder. Ele começa falando de poder. Mas não é o seu e nem o meu poder. No versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E ele termina dizendo, falando de poder, no versículo 25 que lemos agora há pouco: ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Senhor, nós, de novo, queremos pedir ao Senhor misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Porque se o Senhor tem desejado falar conosco nessa manhã, Senhor, e eu creio que o Senhor já tem falado, Senhor, nós precisamos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e abra os nossos olhos e nos desperte, Senhor, para entendermos a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos agora, Senhor, fisicamente, Senhor, mentalmente, Senhor, espiritualmente, Senhor. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra e ela fazer diferença nas nossas vidas. Senhor, aproxima-se o dia em que, ou pela morte, Senhor, passaremos para Ti, Senhor, ou pela Tua vinda gloriosa, Senhor, estaremos contigo, Senhor. E hoje é um dia, Senhor, o qual não podemos desperdiçar, Senhor. Senhor, estamos aqui, Senhor, não é um teatro, Senhor. Senhor, não é uma escola, Senhor. Senhor, não é alguém superior falando para alguém inferior, Senhor. Senhor, mas estamos aqui juntos aos Teus pés, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor se manifeste, Senhor. Senhor, e como o Senhor prometeu que estaria conosco, que nós cremos nas Suas promessas, Senhor. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor que o Teu Espírito Santo nos arrebate de tal maneira, Senhor. Senhor, que as palavras que falemos, Senhor, sejam as palavras de vida eterna, Senhor, que o Senhor tem para nós, Senhor. Senhor, porque a Tua palavra está diante de nós, Senhor. Senhor, que o nosso ouvido seja ungido, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, seja clara, Senhor. Que não haja, Senhor, ataques malignos, Senhor. Que o nosso corpo, Senhor, que a nossa mente, Senhor, estejam preparados, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos livra do mundo, Senhor. Nos livra da nossa carne, Senhor. Nos livra dos nossos inimigos nessa manhã. Para que Jesus Cristo seja glorificado na Sua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti. E rogamos a Ti, Senhor. Senhor, com muito temor e tremor, Senhor, para que Jesus Cristo seja glorificado entre nós na Tua palavra. Em nome dEle, nós oramos a Ti e agradecemos. Amém. O Evangelho, né, que Paulo descorre aqui, em Romanos, ele começa com essa declaração poderosa, que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Irmãos, nós temos nesse mundo muitas, eu vou colocar entre aspas, muitas doutrinas, porque as pessoas doutrinam. Nós temos muitas ideias, né? Então, assim, há ideias fantásticas do ponto de vista humano para que a humanidade ela seja melhor, para que você seja uma pessoa melhor, para que você possa interagir com as pessoas de uma maneira melhor, para que a sua vida seja melhor, para que você fuja dos conflitos. Mas de todas as grandes ideias na história da humanidade, nenhuma delas pode ser considerada como o poder de Deus para a salvação, a não ser o Evangelho. As boas novas de salvação.
Só o evangelho, só as boas novas de salvação, só aquilo que é falado a respeito de uma pessoa bendita, Jesus Cristo, só isso, só esse discurso, só essa palavra tem poder para transformar você, para te salvar, para te tirar do inferno e para te colocar de novo, né, em condições, de novo, porque o que nós perdemos lá em Adão foi recuperado em Jesus Cristo de novo. Você pode agora estar diante de Deus. Então, várias doutrinas, elas pregam muitas coisas boas, mas que vão morrer com as pessoas que as praticam. É ótimo cuidar dos pobres? Sim. É bom se lembrar das pessoas e ser cortês? Sim. É necessário. Até por causa da sua saúde, né? Essas coisas são boas. É bom você não se intrometer em negócios alheios, é bom você não desejar o que é do outro, a mulher e as coisas dos outros. Tudo é muito bom. Isso tudo é necessário. Mas sem Cristo, essas coisas elas vão com você para o túmulo e não terão nenhum proveito. Olha que coisa esquisita, olha que coisa estranha. Porque talvez na lápide, né? Hoje eu acho que nem existe mais isso, né? Mas lá nos dizeres, né? Sobre a pessoa, a gente poderia dizer assim: fulano de tal foi uma pessoa maravilhosa. Ele foi bom marido, ele foi bom pai, ele nunca se intrometeu com as pessoas, ele teve uma vida, trabalhou honestamente sua vida inteira. Ele foi uma pessoa excelente do ponto de vista humano. Mas ele está no inferno. Porque nunca creu em Jesus Cristo. Ele declarou que ele não acreditava em Deus. Foi uma pessoa ótima. Mas morreu e todas as suas boas obras morreram com ele. Tudo que ele fez foi embora com ele. Não tem valor nenhum eterno. Porque para nós, a única coisa que importa, e desculpe, irmãos, eu sei que vocês sabem disso. A única coisa que vai importar ao chegarmos diante do nosso Deus é que as boas obras para as quais ele preparou para que andássemos nelas, elas seguem a quem creu em Jesus Cristo. Então você vai chegar lá no céu, eu e você vamos chegar diante de Deus, e eu não sei se vai ter lá um livro escrito, né, todas as nossas obras, não sei, eu acho que sim. Mas, ali no final do livro, né, dizendo, não, eu dou fé. Essa pessoa fez essas coisas por minha causa. Vai estar escrito com sangue, Jesus Cristo. Sabe por que ele foi um bom marido? Porque eu trabalhei no coração dele. Ele deu para mim o seu coração. Sabe por que foi uma boa esposa? Porque ela me deu o coração dela. Sabe por que foi bom pai, boa mãe? Porque foi bom trabalhador, foi uma pessoa honesta, uma pessoa justa? Porque me deu o coração e eu fui capaz. E por isso ele foi capaz de fazer todas essas coisas. E todas essas coisas, elas são as boas obras que eu, de antemão, preparei para que ele andasse nela. Ou ela andasse nela. Fora disso, irmãos, zero. Zero. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Só isso. Eu não venci porque eu fiz coisas grandes. Eu não venci porque eu fui conhecido. Eu não venci porque eu tive qualquer tipo de coisa que eu venci. Porque eu lavei as minhas vestes no sangue do Cordeiro. É só por causa disso. Deus é poderoso. Deus é poderoso para vos confirmar. E aí eu quero entrar, né? E acho que vamos gastar talvez um bom tempo falando sobre isso, porque eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa que os irmãos e as irmãs já sabem muito bem. Mas que às vezes, e eu posso dar esse testemunho para os irmãos e para as irmãs, às vezes me falta percepção para eu entender que Deus é poderoso. Deus é poderoso.
O Ricardo leu para nós aqui no final da reunião, né? Do Partido do Pão. E é exatamente isso. Todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Todo o poder. Foi dado por quê? Não é que o Senhor Jesus não tivesse todo o poder antes, mas agora, de uma maneira bem diferente, porque ele venceu, porque agora, não apenas como Criador de todas as coisas, mas como Redentor, ele recebe toda a autoridade. Por isso ele começa, né, como a gente vê em Apocalipse, abrindo os selos. Ninguém era digno de abrir os selos. Ninguém era digno de tomar o livro e nem mesmo de olhar para ele. Aí veio o Cordeiro. E eu chorava muito porque ninguém era digno, mas aí o ancião de dia me disse, olha, observa. Eis o leão. E aí o Cordeiro começa a abrir os selos. Nas suas mãos está toda a história da humanidade. E deixa eu te falar isso, embora você saiba. Você está incluso, né, nessa história. E muito mais do que uma pessoa que está solta, como muitas outras que parecem estar soltas, né? Entre aspas. Você tem o seu nome gravado no coração do Senhor. Você foi salvo por Ele, Ele te escolheu. Você é um pecador miserável, eu, um pecador miserável. Alguém que ninguém daria um centavo por mim. O Senhor deu a sua vida por mim. E quando nós falamos que o Senhor, ele tem na sua mão a história da humanidade, todas as coisas, pense nisso, você está nas mãos dele. E de uma maneira muito especial. Mas não se exalte, porque não é porque você foi bom. Não é porque você é melhor do que os outros. Não é porque eu fui melhor do que ninguém. Pelo contrário, é porque eu sou pior do que todo mundo. Por isso eu preciso de um redentor. Por isso um dia, o Senhor abriu os meus olhos e me mostrou e falou, Celso, você é tão miserável. Você é tão pecador. Você é horrível. Você não consegue fazer nada, você não consegue se aproximar de mim. Mas olha o que eu providenciei para você. O mais formoso entre os milhares. Lembramos hoje de manhã, a aparência do Senhor estava tão desfigurada, né? Que as pessoas, elas passavam e meneavam a cabeça, falavam, não é possível, né? Não tinha parecer nem formosura, e beleza nenhuma víamos para que o desejássemos. Esse é o mais belo de todos, o que está sentado no trono, o que te ama eternamente. E o Senhor diz, olha quem eu tenho para você. Eu não tenho métodos, eu não tenho leis, eu não tenho regras, eu tenho uma pessoa. Eu tenho Jesus Cristo. É só crer nele. Ele fez tudo que você precisa. Tudo isso que eu falei para você que você é, você é. Você é mesmo. Mas tudo isso que eu estou te falando que ele é mesmo. E eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E aí, irmãos, nós descobrimos, então, que esse evangelho, que é um evangelho poderoso, ele só é um evangelho poderoso porque ele é um evangelho de um Deus poderoso. De um Deus poderoso. Então, como eu disse para os irmãos e para as irmãs, às vezes me falta percepção. E eu vou falar de uma coisa muito tola, de coisas muito bobas, né? Quando o carro dá um problema, né? No meio da noite, você está voltando para casa, você está em alguma situação, me falta percepção de saber que eu sou de um Deus poderoso. Porque essas coisas me afetam. Quando a minha saúde não vai bem, quando eu discuto com a minha esposa,
Quando alguma situação ela não parece boa, né? Nos falta percepção de que nós pertencemos a um Deus poderoso. E aqui em Romanos, o Espírito Santo, através de Paulo, vai dizer para nós: ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar. Então eu queria tratar inicialmente desse é poderoso. Eu coloquei algumas coisas aqui, talvez a gente possa falar de outras com respeito a esse Deus poderoso. Deus é um Deus poderoso na sua eternidade, porque Ele é eterno. Então, eu não vou lá nos versículos, mas se os irmãos e as irmãs quiserem anotar e depois checarem. Então, você vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis 1 e 2, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, versículo 10. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Melhor, né? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e a terra estava sem forma e vazia. É uma verdade. Quando tudo parecia caótico, quando tudo parecia perdido, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Está tudo bem. Eu sei o que eu estou fazendo. O Senhor é eterno. Deus é um Deus eterno. Não tenta entender isso com a sua mente limitada, não, porque nós não temos ideia de eternidade. Nós não conseguimos, ir até a eternidade, nós não conseguimos, nem no passado e nem no futuro. Ainda não temos a ideia da eternidade, porque tudo que está ao nosso redor é finito. Tudo acaba, tudo passa, inclusive a nossa vida. Mas o Senhor é eterno. E isso mostra poder. Quem é que pode ser eterno? Quem é que pode dizer, eu sou o Senhor? De eternidade em eternidade. Eu sou o Senhor. Deus é um Deus eterno. Você pertence a um Deus, você e eu pertencemos a um Deus que é eterno. Então, você acha que amanhã ou depois alguma coisa pode acontecer que Deus não estava sabendo ou que pega Deus de surpresa? Porque Ele é eterno. Ele é eterno de eternidade a eternidade. Ele sabe todas as coisas, tudo está sob o seu domínio. Sob o seu domínio. Absolutamente tudo, irmãos. Então nós, seres finitos, que ainda estamos numa condição em que por um breve momento de tempo, nossa vida vai passar nesse mundo, precisamos começar a pensar que nós nos tornamos seres eternos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E aí quando alguém fala assim, algum incrédulo, alguém que não crê no Senhor, fala assim, eu acho que tudo acaba aqui. Faz muito sentido. Faz sentido. Por que faz sentido? Porque uma pessoa que viu a sua mãe morrer, seu pai morrer, viu alguém morrer, todos nós já vimos alguém próximo morrer, seja no trabalho, seja em alguma situação, nós já... Então, assim, o que essa pessoa vai dizer? Não, as coisas acabam. Você vai me desculpar aí, mas as pessoas com quem eu convivi, muitas delas já foram embora, elas não estão mais aqui. Então, esse negócio de eternidade é porque o pensamento é um pensamento na terra, nas coisas que estão aqui. Mas a nós, que fomos salvos pela graça de Deus e temos a mente de Cristo, nós temos outra ideia, outro pensamento e outro conhecimento a respeito da vida. A vida eterna. A vida eterna que recebemos em Jesus Cristo. Não vai acabar nunca. E não se assuste também não, porque você não vai estar desse mesmo jeito que você está hoje, não. Tá? Eu não vou
Eu não vou ser essa pessoa do jeito que eu sou. Eu creio que o Senhor ele vai fazer um trabalho. E já tem feito um trabalho. Porque o que eu quero, irmãos, é estar eternamente diante de Deus como Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus. Isso é glória. Isso é glória. E o Espírito Santo que nos foi dado, que é o Espírito do Deus eterno, ele está fazendo exatamente esse trabalho de nos levar a sermos seres eternos. Deus é poderoso, ele é eterno. O Senhor, ele é poderoso na sua criação, ou na criação. Então o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. E de repente, o Senhor, ele começa a dizer: haja, 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 haja. E as coisas vão ajando, né? As coisas vão acontecendo, né? As coisas vão aparecendo. Eu acho, eu já falei isso para os irmãos, mas eu acho de um poder, de uma autoridade, de uma coisa linda para mim, assim, e eu tremeria todo se eu fosse Jó. Quando o Senhor fala com Jó assim: Jó, já falei isso para os irmãos, mas eu acho maravilhoso. Ô Jó, você está falando muito aí, então vem cá, singe-te como um homem. E me fala, Jó, me fala aí, onde que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Me fala aí, Jó, onde que você estava quando eu comecei a fazer as coisas? Você está falando essas coisas aí, então vamos lá, onde você estava? Ô Jó, coisa mais simples então, vou te perguntar uma coisa mais simples. Onde é que você está quando as cabras lá no monte, lá sozinhas, elas dão a cria? Você que vai lá para ajudar? Ô Jó. E aí Jó, ele percebe. Fala: não, que mané que eu sou. Como é que eu pude ir por esse caminho, né? Mas é lindo, irmãos. Porque para nós, às vezes, o Senhor tem que falar assim: Celso, você está muito preocupado com essas coisas. Essas coisas têm te oprimido muito. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu filho. Onde é que você estava? E aí, irmãos, tem que falar assim: o Senhor é muito misericordioso por ter aberto os olhos de uma pessoa como eu. Porque eu sou inadequado. Então, irmãos, na criação, o Senhor demonstra o seu poder. Eu não vou saber falar exatamente, mas é de conhecimento de quase todos nós aqui. Eu vejo alguns vídeos e eu já li alguma coisa a respeito, mas eu não vou me atrever porque realmente eu não tenho condição de dar números, não tenho condição de falar, mas eu acho que é um fato que se a Terra estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, e é pouquinho mesmo, ou um pouquinho mais distante, se a luz estivesse um pouquinho mais próxima da Terra, nós não teríamos vida nesse planeta. Esse planeta não teria condições de ter oxigênio, não teria vida nesse planeta. Pensa na sua visão, pensa na sua audição, pensa na sua fala, pensa no que você é. É obra do acaso? Não, porque houve uma grande explosão e depois... para. Para com isso, não dá para pensar racionalmente, nem racionalmente, né? Eu vejo com os olhos da fé, mas nem racionalmente dá para tentar entender um negócio desse. Não, e as coisas foram evoluindo e acima de mim. Tem um Deus por trás de todas essas coisas, que criou todas as coisas e que Ele mesmo mantém todas as coisas pelo seu poder. E a hora que Ele falar assim, desfaça, vai desfazer. É esse Deus que é o seu Deus, que é o meu Deus. É esse Deus que é poderoso para nos confirmar. Você acha que é pouco?
falei agora, e ele é poderoso quando nós entendemos que ele sustenta todas as coisas. Então você vai lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3, ou 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. São versículos que... Então, em Hebreus diz que o Senhor Jesus sustentando todas as coisas pela sua palavra. Todas as coisas. Vamos ler esses versículos? Porque eu acho que tem muito a ver com... Tudo que tem muito a ver, né? Mas com essa questão, sabe, tão importante para a gente ser liberto de algumas amarras, sabe? Então, Hebreus capítulo 1, versículo... Vamos começar lendo versículo 1. Hebreus 1, a partir do versículo 1. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E o outro é 2 Pedro. Capítulo 3. As pessoas estavam falando na época de Pedro. E aí? Estão falando que esse Jesus vai voltar aí? E desde que os pais dormiram, tá, né? Vai falando aí de final do mundo, de fim do mundo. E aí? Tá tudo do mesmo jeito. E alguém pode dizer isso para nós. Tá tudo do mesmo jeito. Até piorando, né? Você pode dizer isso. Capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Não acontece absolutamente nada fora da vontade de Deus. Absolutamente nada. Está tudo preparado. Mas nos falta muitas vezes essa percepção, irmãos. Nos falta muitas vezes essa percepção de que Deus que me confirmará é um Deus poderoso, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Está tudo perfeitamente dentro daquilo que Deus programou para todos nós. E aí, irmãos, o que é mais grave para mim, irmãs, é que muitas vezes meu coração se enche de murmuração porque eu acho que eu deveria ser diferente. Ou eu acho que Deus deveria fazer as coisas diferentes. Quando você murmura, quando você fala assim, eu não devia estar com essa doença. Eu não devia ter perdido aquele meu ente querido. Eu não devia ter perdido aquele emprego. As coisas não deviam ser dessa maneira. Vamos traduzir isso, né? Deus, se eu fosse o Senhor, eu faria melhor. Se eu fosse o Senhor, eu faria melhor. Eu não me daria aquele filho que o Senhor me deu, aquela filha que o Senhor me deu, aquele marido que o Senhor me deu, aquela esposa. Eu faria diferente, Senhor. Eu faria melhor do que o Senhor. E aí eu quero ser o Todo-Poderoso, né? Eu quero ser Deus. Eu queria ver, né? Tem até um filme assim que eu acho bem interessante, né? Se Deus falasse comigo assim um dia, falasse assim, hoje você vai ser Deus. Hoje você vai fazer as coisas. Hoje você tem todo o poder. Irmãos, eu ia estragar tudo. Eu ia fazer uma confusão. Eu ia curar quem devia morrer. Eu ia matar quem devia ser curado. Eu ia fazer uma confusão, irmãos. Uma confusão. Porque só existe um Deus, irmãos. O Deus sábio.
Olha como Paulo termina a carta aos Romanos. O único Deus sábio. Na minha Bíblia, na minha versão aqui, na minha Bíblia, né? Na versão da Bíblia que eu tenho, não tem Bíblia. Tá, o único Deus, vírgula, sábio, vírgula. Alguns têm o único Deus sábio. Eu acho que essa vírgula aí, esse aposto, né, sábio, eu acho que ele é bem interessante. O único Deus sábio. Ele é o único Deus. E ele é o único Deus e é sábio. Irmãos, a criação, e existem relatos, né, de pessoas que se converteram a Cristo, que foram convencidas pelo Espírito Santo, apenas observando a natureza. Porque a pessoa olha e fala assim, não é possível, aquela sementinha desse tamanhozinho transformou numa árvore enorme. Como é que isso é possível? Não é obra do acaso. E como é que é possível que o mesmo Deus que criou todas as coisas também tem sustentado todas as coisas pelo seu poder até o dia, aquele dia em que também pelo seu poder, sua vontade e para a sua glória, ele vai fazer com que todas as coisas sejam desfeitas. Você e eu veremos isso. Seja aqui ou lá. Nós vamos ver. Nós vamos ver. Porque Deus não falha. Deus não dorme. Deus não se esquece. A única coisa que ele se esquece, ele mesmo diz, é dos nossos pecados, quando são perdoados. Mais nada. Deus não falou e as coisas... Vou falar aqui e vamos ver, né? De repente, vamos ver se vai dar certo, né? E aí Deus está lá no céu olhando e fala, opa, tá dando certo, né? As coisas estão indo do jeito que eu planejei, mas tomara que não apareça ninguém para atrapalhar. Não. Falou, vai ser assim, pronto, acabou. Todo o governo, todas as coisas que acontecem, esse mundo, todas as coisas, as guerras, tudo está contabilizado. Tudo está contabilizado. Esse é o Deus eterno. Esse é o Deus poderoso que vai confirmar você e eu. E nós vamos falar sobre isso no próximo domingo. No controle, né, essas coisas, então elas estão interligadas no controle do passado, do presente e do futuro. Nós conhecemos a história do rei Ciro. Eu falo. Meu servo Ciro, se vocês quiserem depois, Isaías capítulo 44, versículo 28 e capítulo 45, versículo 1. Então é a continuação ali. Você fala assim, eu vou levantar Ciro, o meu rei, o meu servo Ciro. Tem um pequeno problema aqui. O Senhor falou isso 150 anos antes de Ciro nascer. 150 anos. Sabe por que Deus faz essas coisas, irmãos? É porque Ele quer nos mostrar, é óbvio, né? É a sua obra ao longo da história. Mas Ele também quer nos mostrar, falar, olha, quem é igual a mim? E Ele fala isso. Quem é igual a mim que fala de coisas que ainda não aconteceram? Tem alguém aí que faz isso? Eu lembro que num tempo mais obscuro da minha vida, obscuro no sentido espiritual, né? Ali buscando e apalpando, né? Tentando encontrar Deus. Eu comecei a ler, os irmãos mais velhos aqui vão lembrar. Eu comecei a ler, eu era adolescente, estava aquela revista Planeta, alguém que lembra daquela revista? A revista do diabo, não. E eu começava a ler aquele negócio ali, aí eu lembro que numa delas tinha lá uma reportagem sobre Nostradamus, né? Nostradamus é muito famoso, né? E aí falava lá de vários acertos que ele tinha tido, né? Mas também fala assim, mas a maioria das coisas que ele previu, ele errou. E é interessante, irmãos, porque se você é um bom observador, e se você é um leitor razoável da palavra de Deus,
você pode começar a falar de coisas que vão acontecer, elas vão acontecer. E eu acho que esses homens do passado e até do presente, que às vezes eles tentam predizer o futuro, né? Eles tentam falar do futuro, talvez eles espertamente, né? Eles leiam alguma coisa na Bíblia, ou leiam a Bíblia. Mas muitas coisas estão encobertas. Muitas coisas ainda não são exatamente como, né, a gente às vezes entende, né? E aí você erra, né? Inclusive, no meio do povo de Deus, há pessoas que fazem, né, previsões de futuro e dá totalmente errado. Tiro sai pela culatra, né? Assim. E nós devemos ter esse cuidado. Falar, olha, eu acho, eu penso que isso e isso é possível acontecer. Porque quando você fala isso vai acontecer, você está dizendo, eu sou como Deus. Ah, Deus me revelou. Cuidado com o Deus me revelou. Fala, olha, eu tenho um sentimento, uma percepção, um pensamento. Parece que, né? Seja criterioso. Não fale de coisas que Deus não te falou, a menos que Ele realmente tenha te falado. A menos que realmente Ele tenha dito para você. E aí eu até aproveito para dizer para os irmãos e para as irmãs que Deus, Ele não é um Deus que fica mandando recadinho para nós, né? Deus pode falar conosco através dos outros? Claro que pode. Óbvio. O Senhor pode abrir os nossos olhos com relação a algum caminho mal? Pode. E Ele faz isso. Mas, irmãos, eu imagino que muitas situações o Senhor só levanta alguém para nos falar porque Ele já tentou nos falar e nós não ouvimos. Ele já tentou tantas vezes nos falar e nós não demos ouvido. E na misericórdia de Deus, Ele fala, olha, eu vou levantar alguém para falar para essa pessoa que esse caminho não é um bom caminho. Que essa situação não é a melhor. Por favor, irmãos, isso não deve gerar nenhuma individualidade, tá? Nenhum individualismo. Individualidade é outra coisa, né? Nenhum individualismo. Não significa que, não, então beleza, não preciso de ninguém. Não, não é assim. Não é assim. Mas eu estou falando de situações que às vezes a gente fala, não, eu estou sentindo isso aqui da vida daquele irmão lá, eu vou falar com ele. Cuidado. Fala, irmão, é uma percepção que eu tenho, é isso mesmo. Deus me mandou falar, pode até ter mandado, né? Mas cuidado. Agora, irmãos, o único que é poderoso para falar do futuro é o Senhor. E sabe o que ele disse a respeito do seu futuro e do meu futuro? Está garantido. Está garantido. Está tudo certo. Está tudo certo, irmãos. Porque em Cristo Jesus, o Senhor, Ele providenciou para nós uma salvação eterna. Eterna. Então, quando o Senhor fala lá de Ciro, 150 anos antes dele nascer, as probabilidades disso acontecer são baixíssimas. Se é que existem. Se você falar uma coisa que vai acontecer depois, dando nome para a pessoa, fala, vai ser o Ciro. Aí quando o Ciro aparece, ele faz exatamente o que Deus falou que ele tinha que fazer. Não é impressionante, irmãos? Mas nós, às vezes, perdemos a percepção, a sensibilidade para nós entendermos essas coisas, irmãos. Eu estou terminando, irmãos, tá? Me deem 10 minutinhos, por favor. 10 minutinhos. Pode chegar a 15, mas eu espero ser 10. Mas nós vamos terminar só essa parte, porque senão, domingo que vem, cavala mais alguma coisa. Na redenção, o poder de Deus, esse Deus poderoso se manifesta na redenção. Não preciso falar muito disso, preciso. Mas pense só nessa perspectiva. Deus olhou para você e para mim, né, depois do pecado lá de Adão e Eva, e ele viu alguém cujo potencial para ser bom, e para agradá-lo e para viver por ele era zero, ou talvez menos que zero. Potencial nenhum. A carne para nada aproveita. E olha como isso é
Impressionante, irmãos. Porque o Senhor olhou para você e para mim, na eternidade, porque tudo está diante de Deus, e falou assim: essa humanidade está totalmente corrompida. Romanos, lá no início, não há um que busque a Deus, não há ninguém, absolutamente ninguém. E quando Deus olha para nós e vê isso, irmãos, Ele já tem providenciado o Cordeiro que foi morto na eternidade, desde a eternidade. O Cordeiro que nos salvaria dos nossos pecados. E aí o Senhor, então, ele vem, ele entra na morte, né? Porque ele penetra. Isso aqui nós estávamos todos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor Jesus toma a forma de homem. E olha a história da redenção, irmãos, é alguma coisa impressionante. Impressionante. Um Deus glorioso, poderoso, um Deus que não precisa de ninguém. Ele se faz homem. E não é só isso, ele anda por essa terra, ele morre. Ele é morto, assassinado. Mas a morte não pode contê-lo, não pode retê-lo, ele não tem poder na morte, porque quando a morte olha para o Senhor Jesus, né? Quando né, o Hades, quando a morte ela olha e fala assim: não tem como eu te segurar aqui. Deixa eu ver aqui, o salário do pecado é a morte. Deixa eu ver. Não tem pecado. Não tem pecado. Não tem como te segurar. Então ele ressurge pelo poder de Deus da morte. E aí, impressionante, irmãos, ele pega vou falar as palavras. Isso que nós somos, essas coisas horríveis que nós éramos, e nos transforma em filhos de Deus. Filhos de Deus. Quanto poder, irmãos. Quanto poder. Me fala aí uma outra pessoa que poderia fazer isso. Buda, Maomé? Quem? Jesus. Só Jesus. Isso é poder. O poder de Deus, Deus poderoso, se manifesta com o seu poder na sua redenção. Depois os irmãos e irmãs pensem sobre isso. Pensem sobre isso. Porque é glorioso. Essa frase tem, né, esse versículo tem falado muito ao meu coração. Né, porque ele fala a respeito de Jesus Cristo. Quando diz: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Mas aí ele completa dizendo que tu o fizeste maior do que os anjos. Por um homem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou também a graça, a salvação. Se manifesta na humanidade em Jesus Cristo. É poder, irmãos, é poder. É um Deus poderoso. Tem outro? Não existe outro. Não existe ninguém que faça isso. Na própria ressurreição de Cristo, irmãos, está a redenção, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Na ressurreição de Cristo, Atos, capítulo 2, versículo 22 a 24. Olha que poder, irmãos. Acabei de falar. Quem é poderoso para fugir das ânsias da morte? Porque lá ele está falando, vocês acham que é Davi que está falando dele mesmo? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os seus inimigos por estrado dos teus pés. Vocês acham que Davi estava falando dele mesmo? Davi está morto. Você vai lá no túmulo dele agora, ele está lá. Grande figura. Servo de Deus. Mas ele não pôde fazer absolutamente nada com relação à morte. Mas deixa eu dizer para vocês, ele falava a respeito de Jesus Cristo, cuja morte não pôde reter. Isso é poder, irmãos. Você acha que, né, a gente está se aproximando, né, da velhice, né? Nós às vezes olhamos para isso como se fosse uma coisa ruim. Mas eu acho que a grande manifestação, ou uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, depois do pecado, que Deus permitiu a nós, é que nós envelhecêssemos. Porque essas coisas vão acrescentando a nós um conhecimento e um pensamento a respeito de Deus. Falar, nossa, o meu homem interior, o meu velho homem, isso aqui, essa casca aqui, dia após dia ele está pior.
Ele está, né, ele tá se degenerando. Isso aqui vai acabar uma hora. Essa capa aqui vai sumir. Mas o homem interior, ele se renova dia após dia. E a hora que nós nos encontrarmos na eternidade, nós vamos olhar um para o outro e falar assim: glória a Deus, glória a Deus. Aquilo tudo ali era só uma sombra. Ficou tudo para trás. Mas olha o que nós nos tornamos. E a própria palavra de Deus, João vai falar: nós ainda não somos o que nós devemos ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Isso é poder, porque você e eu não fazemos isso. Não é obra sua. Faz um esforço para você ser igual a Cristo. Consegue não. Agora fala: Cristo, Senhor Jesus, eu quero ser igual a ti. E se o seu coração for sincero, ele vai te transformar de glória em glória. Na sua glorificação, Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 10, nós falamos isso aqui hoje, nós cantamos isso. O Senhor Jesus foi glorificado. O Senhor Jesus subiu aos céus e ele foi glorificado. Aí é importante a gente pensar nisso e tentar lembrar disso. O Senhor Jesus já é, e sempre foi, e sempre será Deus. Ele já tinha glória. Pai, né? Me glorifica com a glória que eu tinha junto a ti antes, lá em João, capítulo 17. Ele já tinha glória antes, irmão, mas agora, irmãos, mais do que apenas a glória de um Deus criador, ele tem a glória de um Deus que também é um Deus redentor. É um Deus que conduz muitos filhos à salvação, dos quais nós fazemos parte. Nós os que cremos. Isso é impressionante. E na sua glorificação está o poder absoluto, o grande poder de Deus. Quando o Senhor Jesus aparece para os seus discípulos, eu não sei, parece que, né, essas coisas, a gente não sabe quais são as ordens, né, que elas acontecem, né? Quando o Senhor Jesus ele fica morto, depois ele ressurge, né? E quando ele é glorificado, não sabemos as ordens que isso acontece, mas quando os seus discípulos, ele chega para os seus discípulos e fala: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, ele estava fazendo menção exatamente a isso, irmãos. Exatamente a isso. Todo o poder me foi dado, toda a autoridade, tudo é meu. E agora, depois disso, também vocês receberão desse meu poder. Poder para quê? Para curar os enfermos? Também, porque isso aconteceu com eles, com os apóstolos. Mas o poder, irmão, de ser transformado à imagem de Cristo. Esse é o poder. Então não fica preocupado se você nunca curou ninguém, se você nunca ressuscitou morto. Você não fica preocupado com isso, não. Mas uma coisa interessante você precisa saber. O poder que está em você é o poder para te transformar à imagem de Cristo. Esse é o poder. E é para isso que foi dado. É para te levar a Cristo. Foi falado aqui agora de manhã. O Espírito Santo ele tem essa função de levar a Cristo. E também no retorno glorioso de Cristo e seu triunfo sobre todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 19 até 28. O poder de Deus, esse Deus poderoso, ele se manifestará um dia visível para todas as pessoas, como ele é visível para nós hoje pelos olhos da fé. Ele se manifestará, trazendo justiça e juízo sobre todas as coisas, e nenhum joelho deixará de se dobrar diante dele. Nenhum. Ah, mas será que o fulano? Claro que vai. Ah, mas será que vai? Todo mundo vai se dobrar diante dele. E mais do que isso, irmãos e irmãs, ele triunfará sobre todas as coisas. E eu concluo dizendo isso para os irmãos para deixar essa linha de raciocínio, irmãos. Por que eu trouxe todas essas coisas que os irmãos já sabem muito bem? Porque aquele que é poderoso para vos confirmar, nós temos que ter os nossos ouvidos atentos, os nossos olhos abertos, para nós vermos que o Deus que é poderoso em todas essas coisas, é o Deus que é poderoso para confirmar você e eu. E se o Senhor permitir, na semana que vem, se eu estiver vivo, se nós estivermos aqui, se o Senhor nos der graça, saúde e vida, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui de novo. E se o Senhor permitir, nós abriremos a palavra para falar então sobre esse confirmará. Que é importante, irmãos. Muitos
Muitos têm perdido a fé. Muitos têm se afastado de Deus, julgando que as coisas deveriam ser diferentes. Mas eu creio, irmãos. Eu realmente creio nisso. Aqueles que são do Senhor, o Senhor conhece. E todos os que são do Senhor, ninguém os arrebatará das suas mãos. Uma hora ou outra, irmãos. Uma hora ou outra, o Espírito Santo vai acordar. E as pessoas retornarão. Mas para nós que estamos de pé ainda, né, e nós precisamos rogar ao Senhor para que não caiamos, porque não somos melhores do que ninguém, nós precisamos ter em mente que o Senhor, que é poderoso, Ele nos confirmará. Ele nos confirmará. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos sustente, nos capacite e que o Senhor nos livre do mal. Senhor, nós queremos te pedir mesmo, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor, ao meu coração e ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, de uma maneira poderosa, porque o Senhor é poderoso, Senhor. Para trazer, Senhor, essas coisas, Senhor, de maneira firme ao meu coração, Senhor. Senhor, aos nossos corações, Senhor. O Senhor é poderoso. E isso não é historinha. Isso não é um conto. Isso é uma verdade. O Senhor é poderoso. E o Senhor que é poderoso vai nos confirmar, Senhor. Porque a obra, ela é toda do Senhor. Eu não fui salvo por mim mesmo e por nenhuma obra que eu fiz. E nenhum de nós aqui. Nós fomos salvos por ti e pela tua obra, Senhor. E essa obra, Senhor, é eterna. Essa salvação não muda. O Senhor não perde o controle e o domínio sobre nenhuma dessas coisas, Senhor. Por isso o Senhor vai nos confirmar, porque o Senhor disse. Não é porque nós estamos dizendo, não é porque nós estamos mandando, determinando, nada disso. O Senhor determinou. O Senhor disse que nos confirmará. Por isso nós nos alegramos em ti, Senhor, e te agradecemos por essa palavra. E pedimos, Senhor, inunda nosso coração, Senhor. Senhor, com essa revelação do Deus poderoso que o Senhor é, o único Deus sábio que se assenta no trono, o único que é poderoso, Senhor. Senhor, a quem nós servimos. Bendito seja o teu nome, somos gratos a ti. Muito obrigado pela tua fidelidade, em nome de Cristo Jesus, o nosso amado Redentor e Salvador. Amém.